Queridos irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um EBD da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Hoje estudaremos a lição 2, cujo tema é Um Guia para Verdadeiros Adoradores. Antes de darmos início ao estudo, oremos. Senhor Deus, Paizinho querido, aqui estamos, Senhor, mais uma vez para estudar a Tua Santa Palavra, Senhor. Te pedimos, Deus, sabedoria para que possamos entender aquilo que Tu queres para nossas vidas e que possamos sempre primar em fazer a Tua vontade e não a nossa. Te pedimos, Deus, que Tu nos dê o entendimento. Desde já, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Neste trimestre, estudaremos os primeiros livros da Bíblia. Os judeus se referem aos 5 primeiros livros da Bíblia utilizando diferentes termos, principalmente Torá ou livro da lei de Deus. Para eles, as escrituras se resumem apenas a estes 5 livros. Em Josué 1:8, lemos: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, portanto, vemos aí a referência à palavra de Deus como livro da lei. Já o termo grego utilizado para estes 5 livros é Pentateuco, que vem penta de 5 e teuco, provavelmente em alusão aos estojos onde eram guardados os pergaminhos ou os rolos da lei. Então, seriam os 5 rolos. O termo Pentateuco, ele não aparece na Bíblia. De uma maneira mais específica, neste trimestre falaremos sobre os livros de Levítico, Números e Deuteronômio. Levítico é um livro de regulamentos sacerdotais, religiosos e morais. Ele conduz os israelitas a uma vida de santidade e ensina como os sacrifícios devem ser apresentados a Deus. Números narra a história dos israelitas durante sua peregrinação no deserto e trata sobre o recenseamento do povo. Daí o termo dar origem ao nome do livro, que é Números. Deuteronômio cita novamente as leis, mostrando diversas situações que o povo enfrentaria, tanto na terra prometida quanto no decorrer de suas vidas. A lição de hoje nos chama a atenção sobre o fato da palavra de Deus ser um verdadeiro guia para nossas vidas e nos mostra sua imprescindível importância para o nosso verdadeiro crescimento espiritual. Esta lição ela é baseada nos Salmos 19 e 119. Inicialmente, falaremos sobre o Salmo 19. Os versículos iniciais deste salmo nos mostram Deus se revelando a nós em uma linguagem não verbal, através de sua criação. Lemos: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discurso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Podemos perceber a assinatura de Deus em toda a criação e em todos os momentos. Seja na perfeição de uma flor, com suas diferentes cores e nuances, seja na beleza de um pássaro, ou ainda ao perceber que, apesar de toda a força dos oceanos, os oceanos se curvam à vontade do Criador. Isso já foi dito em Marcos 4:41, que nos diz: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, se referindo que, apesar do vento e do mar serem fortes, eles se curvam e obedecem à palavra de Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus nos diz que a presença do Senhor se faz através de toda a natureza, de toda a criação de Deus. A partir do versículo 7 deste mesmo salmo, do Salmo 19, é dado ênfase à palavra de Deus. No passado, Deus falava aos profetas
diretamente. E hoje ele continua a nos falar através da sua palavra, da Bíblia, que é a palavra de Deus escrita. Neste salmo, a palavra de Deus é denominada por diferentes termos, tais como lei, preceitos e mandamentos. Vamos ler. Salmos 19, a partir do versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel a destilar dos favos. Observe que aqui são citados os termos testemunho, preceitos, mandamentos, juízos, e na revista, o autor da revista, ele cita que um livro escrito por Derek, esse livro explicita esses termos, e eu busquei lá e vamos ler quais são as explicações para esses termos de acordo com este autor. Lei, ele diz que é a vontade revelada de Deus. Testemunhos são os aspectos de verdade que é atestado pelo próprio Deus. Preceitos e mandamentos, note, são mandamentos, não são sugestões. Os preceitos e mandamentos, eles indicam a maneira precisa de Deus ao se dirigir a nós. Temor indica a resposta humana suscitada pela palavra divina. Juízo são as decisões judiciais que Deus registrou com relação a várias situações humanas. Os versículos seguintes do Salmo 19 são: quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então observe que o salmista, ele encerra a sua oração pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, até por aqueles pecados ocultos, por aqueles pecados que nós cometemos e que as pessoas muitas vezes nem veem, só Deus sabe. Então ele encerra a sua oração do Salmo 19 pedindo perdão. Agora falaremos sobre Salmos 119. Este salmo, ele é uma oração. O autor o compôs em estrofes, e cada uma dessas estrofes tem exatamente 8 versículos. No original, que é em hebraico, cada um desses 8 versículos que compõem a primeira estrofe começam com a primeira letra do alfabeto hebraico, que é Aleph, que seria o nosso A. Assim, os versículos de 1 até 8 começam com Aleph. Os versículos da segunda estrofe, portanto, os versículos de 9 até 16, começam com a letra Bet, e assim sucessivamente. Ou seja, temos as estrofes, cada uma iniciando com uma das 22 letras do alfabeto hebraico. Assim, totalizamos 176 versículos, porque são 22 estrofes, cada uma com 8 versículos, que dá 176 versículos. Este gênero literário é chamado por salmo alfabético. Outros salmos também usam esse gênero literário. No Salmo 145, por exemplo, cada um dos versículos começa com uma diferente letra do alfabeto hebraico. Nos versículos 17 até 24, ainda no Salmo 119, lemos: Sê generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos.
Consumida está minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Incapazes os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Observe que aqui há um paralelo entre o Salmo 19 e o Salmo 119. Aqui no 119 também lemos os mesmos termos, leis, preceitos, mandamentos, e também uma coisa bem interessante aqui nesses versículos lidos, que o salmista, ele pede que o Senhor desvende os olhos dele para que ele possa verdadeiramente contemplar as maravilhas da lei do Senhor. Porque muitas vezes, devido à nossa pequenez, nós lemos a palavra de Deus, mas não a conseguimos entender completamente. Por isso que o salmista pede que o Senhor desvende seus olhos para que ele possa verdadeiramente entender os mandamentos de Deus. No estudo da revista, vemos que Davi possui um conceito prático, claro e pessoal de adoração. É necessário que busquemos uma verdadeira adoração ao Pai, de uma maneira pessoal, não uma mera repetição de regras e costumes. Muitas vezes, para seguirmos as tradições, acabamos por invalidar as ordenanças do Senhor. Às vezes cantamos ou até mesmo participamos de um culto de uma maneira automática, mera repetição, de uma forma impessoal. E o adorar ao Senhor tem que ser pessoal, tem que ser eu preciso adorar a Deus pessoalmente e o outro irmão é uma adoração dele com o Senhor. Não é uma coisa que pode ser uma mera repetição. Isso também foi chamado a atenção no livro de Marcos, onde os fariseus seguiam os rituais, que eram lavando cuidadosamente as mãos, os jarros, os utensílios, mas apesar disso, eles tinham seus corações sujos. Por isso, Davi pede, conforme nós falamos, que o Senhor desvende os seus olhos para que ele possa ver as maravilhas da lei. Já nos versículos de 73 até 80, ainda no Salmos 119, lemos: As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que eu aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e com fidelidade me afligistes. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. E aqui eu gostaria de chamar a atenção que ele roga ao Senhor as misericórdias do Senhor para que ele possa viver. Sem as misericórdias do Senhor, nós nada somos e nós nada podemos. E também ele pede para que a lei do Senhor possa ser o prazer dele, ou seja, para que ele não queira fazer a sua própria vontade, mas sim seguir os mandamentos, as ordenanças do Senhor. Então ele continua, no finalzinho ele fala: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Então assim ele encerra esse pedaço do 73 a 80. Estes versículos lidos, eles nos mostram que teremos momentos de aflições, mas que as misericórdias do Senhor são infinitas, muito maiores que os momentos de aflições. Também nos mostra a importância da comunhão entre os irmãos. Ele diz: volte-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus mandamentos. Então, ele pede os irmãos, usando os termos de hoje, que os irmãos em Cristo estavam com ele, estavam junto com ele, os que também seguiam o Senhor e o temiam. Agora, passando para os versículos de 137 até 144, lemos: Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos, tu os impusestes com retidão e com suma fidelidade.
O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo, não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulações e angústia. Todavia, os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles e viverei. Observe mais uma vez que também são citados, né, fazendo uma correlação aqui do 19 com 119, também são citados testemunhos. A palavra de Deus ela é citada de vários termos, conforme nós já lemos antes. Temos que ter o cuidado, conforme ele fala, que os mandamentos do Senhor precisam ser o nosso prazer. Nós temos que fazer a vontade do Senhor, não a nossa. Então, que a palavra de Deus, né, e a vontade de Deus seja acima da nossa vontade. Nos 2 salmos citados, o autor nos mostra as benesses alcançadas com a observância dos ensinos contidos nas Escrituras. Ele menciona em vários versículos que a palavra de Deus nos restaura, nos dá sabedoria, nos alegra, nos ilumina, nos ajuda nos momentos de crise, conforme ele enfrentava, nos ensina a nos conduzirmos pelos caminhos corretos, nos permite estar em comunhão com os irmãos e nos conduz à única salvação que é Cristo. Ou seja, a palavra de Deus é viva e eficaz, nos ajuda em qualquer situação de nossas vidas. Observe que isso foi escrito há muitos anos atrás, mas ainda permanece atual. Que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Precisamos rogar ao Senhor muita sabedoria, né? Só a sabedoria vinda dos altos céus para não seguirmos ensinamentos ditados por este mundo. O rei Davi, desde muito jovem, já rejeitava os preceitos mundanos. Muitas vezes nós seremos perseguidos, muitos falarão mal de nós por sermos servos do Senhor e por não fazermos determinadas coisas que o mundo acha importante, acha justo e acha valoroso. O versículo 11 de Mateus 5 já nos alertava sobre isso. Ele diz que bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, precisamos ter a sabedoria vinda dos céus e que não pode ser encontrada em livros, não pode ser encontrada em universidades, em diplomas, tão somente na palavra de Deus, para que possamos seguir as ordenanças, os mandamentos, os preceitos, os juízos do Senhor. Este estudo, ele nos mostra, nos orienta a seguirmos tudo que está escrito na palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes é difícil, porque o ser humano, ele por natureza é pecador, então ele tem dificuldade de seguir. Mas esse estudo mostra que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, apesar de sermos pecadores. Assim como Davi era pecador e alcançou estar na presença do Senhor, todos nós podemos alcançar. Temos que ler a palavra de Deus, temos que estudar a palavra de Deus, participar dos estudos da EBD, dos congressos realizados na Casa de Deus, dos cultos, ler coisas relacionadas à palavra de Deus, ler livros que nos ajudem a entender corretamente aquilo que está escrito, estudar academicamente a palavra de Deus, ou fazer um seminário, ou qualquer coisa que possa nos ajudar a entender
entender aquilo que Deus quer para os nossos corações. Muitas vezes lemos alguma coisa e não entendemos. Então, quando isso acontecer, temos que orar ao Senhor, assim como Davi orou nesses salmos, pedindo para que Deus se revelasse a ele através daquela palavra. Então, que possamos cada vez mais estar perante o Senhor e fazer a vontade do Senhor. E para isso é muito importante a comunhão com os irmãos, estar na igreja, estar na casa de Deus, conforme Davi citou também. Então, que possamos fazer isso e estudar cada vez mais a palavra de Deus. Então, vamos orar e pedir ao Senhor que Ele complete aquilo que, pela minha pequenez, eu não pude falar. Oremos. Senhor Deus, Paizinho querido, muito obrigada, Deus, pelos teus ensinamentos, Senhor, vindos da tua palavra direto para os nossos corações. Muito obrigada por tu falar diretamente conosco, Senhor, através da tua santa palavra, através do teu coração direto aos nossos corações, através dos teus servos, os pastores que pregam, Senhor, através de pessoas que nos ensinam a tua santa palavra, Deus. Te pedimos, Senhor, que tu possa receber esse culto que daqui a pouco prestaremos a ti, Senhor. Sabemos que só tu, Senhor, é digno de honra, de glória e de louvor. Esteja conosco, Senhor, no decorrer desse culto, Senhor, que nos ajude, nos guarde, nos proteja, nos dê o entendimento da tua palavra. Obrigada, Senhor, por tantas maravilhas que tu tem feito. É o que te agradeço, em nome de Jesus. Amém.